Olá pessoal, estamos de volta em mais uma ação e reação na sua TV Com, que você pode seguir pelo canal 11 da NET, para Santos, Praia Grande e São Vicente. E também você pode agora pelo Vivo Fibra 8, canal 8 Vivo Fibra. Ou também pelas redes sociais, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias às 1h15 e também com reprise às 22h30. Você pode participar do programa pelos telefones. O zap 997115545, daqui a pouco na tela, lá, 997115545. Ou também, se você preferir, pode fazer uma ligação local, que é o 13 3225 6538. Eu falo 13 porque tem gente que vê o programa com o Marju em Portugal, então ele tem que colocar o 55 13 3225 6538, que hoje pela partes das mídias sociais, você pode acompanhar o programa como a dona Vera e dona Iracema, lá de Jaboticabal, a dona Rosa do Rio de Janeiro, né, que acompanha o programa para saber como está a nossa Baixada Santista. Hoje, melhora do tempo em Santos, calor, dá até para quem está de folga pegar uma praiazinha hoje, né, alguns ventos meio frios, mas sol na Baixada Santista, para você que está acompanhando o programa de fora de Santos, de fora da região na Baixada Santista. Queria mandar um abraço para o Nelson Rodrigues, que faz aniversário, nosso comentarista Nelson Rodrigues, ecologista, que faz aniversário hoje, né? Temos várias... Hoje a pauta está extensa. O vereador vicentino José Eduardo Ottoni de Almeida Filho é vítima de emboscada. Recebe 5 tiros em sua clínica médica, mas escapa com vida. Ele é vereador em São Vicente e o seu pai também já foi vereador, doutor José Eduardo, uma pessoa muito querida, que tem 77 anos. O filho eu conheço só de cumprimentar. O pai eu conheço bem, é uma pessoa muito atuante, participava de mutirões de cirurgia em São Vicente, resolvia muitos problemas. E eu tenho muitos funcionários de São Vicente na minha clínica, e todos eles falam que essa família é muito querida lá. Então alguma coisa estranha aconteceu, porque realmente são pessoas do bem, pessoas que ajudam os outros. O pai dele já foi vereador também, participava de mutirões aí de vasectomia, então não entendo o que deve ter acontecido, mas a polícia está aí investigativa, né, para investigar esse caso. Também nós temos o Márcio França, que ontem na visita, ontem na semana o ministro do STF, né, Alexandre recebeu aqui um prêmio, Alexandre de Moraes, recebeu um prêmio na Câmara, veio dar uma palestra, e o Márcio França falou que quer assumir o cargo com Alckmin sendo lançado a presidente da República e que depois se candidata a governador. Mas o presidente do partido do PSDB em São Paulo, Pedro Tobias, descartou que o PSDB não tenha candidato. Falou que o candidato vai para cima e que um dos possíveis candidatos também é o prefeito Paulo Alexandre, mas que ele, segundo Pedro Tobias, tem que se movimentar mais. Então já o Márcio França, que assume, caso o Alckmin saia para a campanha de presidente, o Márcio França se assume por 6, 7 meses e vai se lançar vereador pelo PSB. Mas, segundo Pedro Tobias, não com o apoio do PSDB, uma novidade, que o PSDB quer indicar um nome para governador e entre eles, os possíveis postulantes, o nome do Paulo Alexandre Barbosa. Collor vira réu no processo da Operação Lava Jato, né? Isso aí também não é muita novidade. Hoje, na Copa do Brasil, vamos ver que vai para a final Flamengo e Botafogo, primeiro jogo 0-0 no campo do Botafogo, então empate sem gols, pênaltis, empate com um gol, Botafogo classifica. E Cruzeiro, em Minas Gerais, Cruzeiro e Grêmio, onde o Grêmio no primeiro jogo em Porto Alegre ganhou de 1-0, então 1-0 Cruzeiro, vai para os pênaltis, qualquer outro resultado aí se modifica. Também um abraço para o Cirino, que já mandou um WhatsApp, que está vendo o programa, Marcos Araújo Boal, oftalmologista, que também assiste o programa aqui, né? E para comentar o programa de hoje aqui, nós temos 2 comentaristas aqui. Nós temos o Marco, vou começar pela direita hoje, o Marcos Alonso. E aí, Filete? Tudo bem? Boa tarde, gente.
Tudo bem, Marcos? Como é que Tá você está? tudo bem, tá sol aí em Santos, mas a gente que fica trabalhando o dia inteiro, eu só vejo Santos com sol no protetor de tela do computador. Mas estamos contentes. Hoje eu falei com um cliente assim, que às vezes os caras vêem os uísques que você bebe, não vê os tubos que você leva. Aí eu falei, tá vendo essa clínica aqui? Eu construí faz uns... Eu tinha uma clínica, eu construí faz uns 12 anos, 14 anos essa outra parte, porque tá vendo aqui não bate o sol, só bate desse lado e era um muro. Então às vezes eu entrava lá às 7 horas da manhã e não sabia se ia sair sol, tá? Lógico, eu via, mas aí a mulher falou, nossa, hoje foi um sol de matar, mas eu entrava lá às 7 horas da manhã, saía 8, 9 horas, almoçava lá, não sabia. Agora com a parte nova, já tem uma parte que é a garagem com sol, aí já tem os canis lá no fundo que você já abertos e tal, e também você agora já tem hora de almoço e tal. Mas muita gente vê os uísques que a gente toma, não vê os tombos que levam em 15 anos, de segunda a segunda, lá, às vezes entrava lá, não tinha domicílio para fazer, não tinha nada, ficava o dia todo na clínica. Eu só sei se chove se alguém entra de guarda-chuva dentro do consultório. Você viu o guarda-chuva, tá chovendo. Entrou de cachecol, falou, tá frio. Entrou de boné, falou, tá sol. Tá certo. E também o diretor do Boc News, já estou aqui com o Boc News, Fernando de Maria, que é um jornal semanal aqui de Santos, é muito lido pelas pessoas. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado, Filete. Obrigado, Marcos. Obrigado aos telespectadores também. Essa questão, Fernando, da violência na nossa região tá demais, né? A gente não sei se a gente está sem polícia investigativa, então a gente só está socorrendo. Se nós estamos sem educação no país, a violência está muito grande, né? Porque antigamente você vê as pessoas nas ruas, né? Com cadeiras, principalmente Campo Grande, Macuco, Marapé, São Vicente, as pessoas punham cadeiras nas ruas e conversavam à noite, enquanto as crianças brincavam, né? Hoje a gente vê todo mundo dentro de casa fechado, as casas viraram verdadeiros fortes apaches, né? Com telas de proteção, rede, cerca Irã-Iraque, tudo isso. As pessoas não saem mais na rua como antigamente. Desarmar a população e a gente vê um crime como esse aí, bárbaro, né, em São Vicente. O cara entra numa clínica de moto com capacete, vai lá, o vereador está no banheiro, dá 5 tiros, sai andando como se nada tivesse acontecido e fica por aí. E lembrando que só 10% desses crimes são desvendados. A maioria, né? A polícia aí que está meio defasada hoje, a polícia faz o seu trabalho, mas realmente não tem efetivo. E 90% desses casos ninguém descobre quem foi e fica como... A impunidade, né? A impunidade que impera isso acaba, de certa forma, contribuindo aí para essa sensação, que não é uma sensação, é uma realidade, mas é essa insegurança que paira aí na nossa sociedade. Isso é fruto também da falta de investimentos do Estado ao longo isso não é algo novo hoje, ao longo das décadas, de investir efetivamente em saúde e educação. Até saiu um levantamento recente, e isso dá para ter uma ideia nesse sentido. No Brasil, 6,6 milhões de jovens entre 18 e 24 anos fazem parte da geração neném, né? Que é a geração que nem trabalham nem estudam. Né? Desses 6,6 milhões, pode-se considerar que 6,3 milhões são das classes C, D e E. Então, justamente as classes com menor poder aquisitivo, elas nem trabalham nem estudam. Isso representa praticamente 1/4 de todos os jovens do Brasil, né, que são algo em torno de 22 milhões. Então, a gente está perdendo essa geração, que nem lá no Rio de Janeiro, as escolas não têm aula, por causa da própria violência que tem lá no Rio de Janeiro. E aí as escolas fecharam as portas, enfim, é um cenário que preocupa e, pior de tudo, a perspectiva é cada vez pior. É até uma redundância, mas a perspectiva é cada vez... Você tem 1/4 de jovens brasileiros que vão ser, daqui a alguns anos, são os grandes questão da mão de obra, sem contar a questão da previdência, é uma outra discussão, mas assim, sem perspectiva de estudar e também não tem emprego. Se não tem emprego, qual é a alternativa? É buscar aí, muitas vezes, um dinheiro fácil que muitas vezes está associado na ausência do Estado, que é o poder paralelo. Isso é uma constatação. Eu concordo com o Fernando. Eu tenho uma preocupação muito grande porque pela falta de sensibilidade da autoridade e até das grandes autoridades ligadas ao poder judiciário. Quer dizer, as coisas não mudaram desde que o Foucault escreveu Vigiar e Punir, né? Quando o Estado deixa de fazer o seu papel de vigiar e punir, a gente vai entrar na sociedade que a gente tem hoje. E a gente liga a televisão e a agenda do país está sendo direcionada para outro tipo. Estamos discutindo fundo de 6 bilhões para a eleição
E ninguém fala disso. Quer dizer, eu tenho vários amigos na polícia. A polícia precisa, a gente precisa de uma relação muito melhor entre policiais, investigadores e população. Nossos números não são bons. Então o pessoal fala, pô, mas eu vou para os Estados Unidos e ando pela rua e segurança. Eu falo, tudo bem, mas lá tem 4 vezes mais agentes da polícia para cada 1.000 habitantes do que aqui. Cada ano que passa parece que fecham delegacias, e as delegacias que são aparelhos importantes fecham à noite. E carece de tudo, e você vai lá para fazer um boletim de ocorrência, o pessoal tem uma boa vontade, mas um dia falta o toner, outro dia falta o papel. E essa insensibilidade de quem é do judiciário, a agenda não está focando na gente que está vivendo, está chegando para todo mundo. Eu perdi um irmão faz 2 anos, num latrocínio, vai chegar para todo mundo. É Elliot Ness, é Chicago. O cara entra dentro de São Vicente, desce de uma motocicleta, dá 5 tiros e vai embora. Tá chegando perto de todo mundo, né? Tá chegando perto de todo mundo. Não tem ninguém que não perdeu um amigo, alguma coisa assim. A sensibilidade do poder público qual é? Eu sou ministro, eu pego o avião da FAB porque eu tenho medo de ser hostilizado no aeroporto. Bonito para o senhor ministro, que o senhor pode viajar no avião da FAB de graça, que custa $160 mil de combustível para atravessar o país. E a gente aqui, tem várias pessoas da polícia, são pessoas boas, que estão trabalhando no limite. As pessoas estão no limite. E a gente fica aqui numa situação de que continuamos com a agenda voltada completamente para o mundo político e não para a sociedade. A sociedade está abandonada. Na saúde, a gente corre para a saúde privada. Na segurança, eu gostaria de correr para a segurança privada também. É o que as pessoas fazem. Põe grade, põe trinco. Quem tem um pouco mais de dinheiro, blinda um carro. A gente foi desarmado. Os últimos governos federais, parece que... Quer dizer, essa audiência de custódia podia ser revista. A gente vê casos e casos e casos... O camarada é assaltado no comércio, ele puxa o revólver, troca o tiro com o bandido. Vai todo mundo para a delegacia. Na audiência de custódia, o bandido vai embora para casa antes do que o comerciante. Então nós vamos prender o comerciante por porte ilegal de arma e o bandido foi liberado na audiência de custódia. Porque disse que levou um peteleco na hora de... Está errado. Então se criou a mentalidade. O jovem que entra para o crime não demora muito tempo para perceber que ele tem um índice muito grande de crimes para poucas vezes que ele é punido. Passa a ser lucrativo. É vantajoso. E o que a gente pode fazer? Nós estamos de alvo na rua. Isso é muito ruim. E aí a gente começa a repercutir na economia, porque você fecha o posto de gasolina de sábado e domingo, há emprego a menos. Aí tinham 10 farmácias abertas de noite, aí você fecha, aí o restaurante fecha. Está todo mundo restringindo o horário. A gente não sai da crise. A única coisa que está crescendo hoje é farmácia, porque a gente está morrendo de doente, e delivery, porque ninguém mais sai de casa. E essa preocupação não está na agenda. E isso vai ter que ser discutido. E é empurrado. Pô, isso é atribuição do Estado. O Estado está em dívida com a gente, né? O Estado, por exemplo, o município faz o que pode, tenta pagar hora extra para o pessoal, a Guarda Municipal é atuante, mas é limitado. O Poder Federal poderia mexer nessa estrutura do Judiciário. É o Estado que tem que dar isso aí. Aí chega nas férias, vem polícia para cá, aí o mapa melhora, aí esse pessoal volta para lá, o mapa piora. Nós estamos... E aí fecha a delegacia. Fecha a delegacia. O cara é roubado, o celular fala, pô, então subnotifica aquilo. Aí você vai ver os índices, está melhor, não é isso? Existe. A liturgia do policial, você coloca um policial numa avenida, ele vai coibir o cara que anda acima da velocidade, mas ele vai coibir o tráfego, ele vai coibir o estupro, ele vai coibir tudo. Aí você pega e coloca um radar ali no meio. Não é a mesma coisa. Bota um padre na porta de um bar para você ver se alguém entra para tomar cachaça. Tem que ter. Nos lugares, a gente tem mapa, tem as bolhas de crime. E se a gente não começar a pensar nisso logo, vai afetar todo mundo. Eu estou restringindo o horário de atendimento, eu gostaria de atender até mais tarde, mas os funcionários têm medo, a gente tem medo de ficar aberto, por N motivos. A minha clínica é 24 horas, a preocupação... A gente tem medo. Antigamente o cara falava assim, onde que eu vou dormir, doutor? Onde que eu vou dormir? Até aqui. Tem ar-condicionado no calor? Tem. Tem televisão? Tem. Hoje em dia o cara não pergunta nada disso. Ele fala, doutor, mas tem câmera? Tem câmera, tem tranca. Se vier uns caras esquisitos, eu abro. Eu falei, não, tu não abre. Se vier um cachorrinho poodle com 5 caras, você não abre. Não abre, ele é cliente, não é? Então deu azar. Só atendemos cliente de madrugada aqui. Não é? Agora, se vier uma senhorazinha e ela ligar antes, você pega o telefone dela e liga de novo para ela. Espera só um minutinho, dá o seu telefone. Eu já ligo para a senhora aqui. Você liga para ela e aí conversa com a sua senhora. Está todo mundo com medo. Tem restaurante em São Paulo, em Campinas, atendendo com a porta fechada. Você toca o interfone no restaurante. Isso é péssimo para o serviço, para o comércio. Isso é péssimo para todo mundo. Agora, a agenda onde está? Há meses atrás teve esse problema das facções, dos presídios. Passou, não se fala mais.
Se acertaram, né? Precisa sentar para conversar, para discutir. E assim, se existe 6 bilhões para o fundo da democracia, a gente tem que ter dinheiro para. Precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro, boa vontade e caneta. Eu fico feliz quando a gente chega na região. Eu vi o Márcio falando na televisão, acho que ele se saiu muito bem. Acho que ele é um cara muito seguro. Para a gente, se a gente tivesse na região qualquer um dos dois como governador, um ex-prefeito ou um ex-prefeito de São Vicente, seria ótimo. Eu entendo que o Márcio França está na frente, né? Eu acho que assim, pelo caminho natural. A história mostra mas o PSDB, eu até achei estranho. O PSDB, o presidente do PSDB estadual, né? Falar que não, que vai ter candidatura própria. Estranho, né? É natural também, né? Porque o PSDB consegue a proeza de chegar em 24 anos, né? No governo. O pessoal fala em âmbito nacional, mas 6 mandatos no mesmo estado, né? No mesmo estado, o PSDB aqui domina. Então, obviamente, ele vai partir do pressuposto que seremos... o PSDB tem que lançar a candidatura própria, que é algo natural, né? Pelo menos pelo impacto. Agora, o nome, todo mundo comenta tal. Eu, particularmente, acho ainda que o Dória deve ser o candidato ao governo do Estado. Eu acredito que sim, vai polarizar entre Dória e Márcio. Ele não vai, obviamente, eu não acredito para a presidência da República, exceto se mude de partido, aí alguém político. Ou se o Alckmin tiver alguma implicação, né? Aí se o Alckmin tiver alguma implicação... Eu não estou falando que tenha, pelo amor de Deus. Não, alguma implicação, já houve já houve negócio do santo e tal. Eu não acredito, mas se tiver alguma coisa... Mas eu acho que estão preparando. Particularmente, não sei se... Eu acho que o Dória, nós fizemos essa pergunta aqui para o telespectador outro dia, e ele pode participar hoje também, se o Dória está concorrendo a presidente da República ou se ele está ajudando o Alckmin a ficar mais conhecido para poder angariar mais votos no Nordeste também, né? Porque o Dória, ele está recebendo um prêmio em Salvador, tomou uma ovada. Já em Natal ele foi bem... ele foi bem midiático, né? Ele é bem midiático. Depois ele foi em Natal, ele publicou: eu estou em Natal, mas à noite eu estou despachando no meu gabinete. Então ele está se fazendo mais conhecido no Brasil, porque ele é uma figura muito conhecida no meio dos empresários de São Paulo, empresariado brasileiro, até mundial, mas não é conhecido... Ele é um neófito na política. Se a gente pensar bem em cargo eletivo, foi uma primeira experiência, é promissor para a gente, um perfil diferente. Eu acho que qualquer um deles que for para governo de Estado agora, e aí nesse ponto o Márcio, como candidato da situação, vai ser muito cobrado sobre a segurança, já que é uma atribuição do governo do Estado, é uma das grandes buracos aí de reclamação, é a segurança. O Dória é muito jovem também, né? Acho que o Dória está numa situação de expectativa. Ele pode ser chamado para qualquer um dos cargos, né? Dependendo do que aconteça, se Geraldo inviabilizar, pode ser um plano B para Brasília. Ou ele pode dar lugar para governador, não é isso? É um nome muito forte, é um camarada que veio, que inspira uma geração. Eu acho até bacana. Até um tempo atrás, você perguntava para as crianças: você quer ser dentista, quer ser médico, jogador de futebol? Ninguém quer mais ser. Antigamente você quer ser. Quando cresceu, você é presidente. Ninguém mais quer. A gente acabou tendo a motivação. Ninguém diplomata, né? Eu achei bacana até. O Márcio, ele comentou sobre ele bate no peito e fala: eu sou político de carreira, com orgulho, faço isso, faço muito bem, porque começou a se criar uma antipatia pela política, o que não vai resolver nada. Na verdade, o Márcio França, eu conheci ele bem jovem, porque ele é cliente lá da clínica, o pai dele era médico, ele é advogado, oficial de justiça, né? Ele foi a família toda de médicos, né? Ele família toda de médico, ele fez direito, até fez direito com o Sidney Costa, com o Paulo Eduardo Costa, a mesma turma. Depois ele foi oficial de justiça, tá? Estava trabalhando, não sei se antes ou depois da faculdade, ou se durante, e depois ele se candidatou para vereador, ganhou, e naquela eleição que ele disputou lá em São Vicente, ele conseguiu reverter e foi prefeito, e fez 4 anos muito bom, né, de prefeitura e tal. Eu acho que também a seleção depende do Márcio França, se ele assumir, se o Alckmin sair para presidente, ele assumir nos 6 meses o que ele conseguir modificar. Se ele em 6 meses der um tom do Márcio França, der a cara dele pro Estado, der uma melhorada em algumas coisas e tal, eu acho que ele é um candidato muito forte, né? Se ele não conseguir modificar, não conseguir dar essa melhorada, aí eu acho que alguém tem chance. Mas eu ainda acho que ele tem uma chance grande, o Márcio França, porque ele é um gestor, né? Ele consegue fazer isso, tem muitos partidos pequenos na mão, né? Os nomes também, para a presidência, todo mundo foca a presidência, mas para o governo do Estado, ainda, se para a presidência, mas você tem alguns nomes, Bolsonaro, Lula, claro, depende de... Bolsonaro, Lula, se puder, Álvaro Dias, o Alckmin, Ciro Gomes. Se já puseram a bandeira para fora da janela, né? Exatamente. O governo deve ter um candidato também, deve ter um candidato próprio,
O próprio governo Temer deve ter um candidato ou vai apoiar alguém. E aí entra a questão, isso daí tem sido noticiado nos bastidores, o próprio Dória, o PMDB, mas eu acho meio complexo. Já tem o Henrique Meirelles correndo por fora, Marina Silva, que tem algum papel para se colocar. Vai ser uma eleição única, complexa, vai polarizar no último momento da eleição. Né? E quem tiver tempo de... Ontem, acho que o deputado Roberto Jefferson disse que o PTB apoiaria o PSDB e o Geraldo Alckmin para a eleição, e tempo de televisão é importante para Chuchu, né? O problema é a questão do se o PSDB se entende, porque eles se brigam entre si. É autofágico, né? É impressionante. Tem uma ala que está apoiando o presidente, tem uma outra ala que não apoia. A votação mesmo do presidente, 22 parlamentares foram a favor dele e 21 contra. Ou seja, literalmente é um partido em cima do muro. É um partido complicado. Fernando, né? O que você entende? Você também, hoje, o Jornal do Boqueirão, que sobrevive nessa crise aí toda semana, tal. Vocês têm sites, vocês têm também a Enfoque de Pesquisa, que é muito respeitada aqui na região, que inclusive foi a que acertou naquele momento da eleição do Papa com a Thelma. Papa com a Thelma, que vocês credibilidade. Foi o grande salto que vocês deram, né, da credibilidade. Foi essa eleição de alguns grupos davam como a vitória da Thelma, a Thelma era a favorita, e o Papa, vocês falaram que venceria por uma margem muito pequena. E foi o que realmente aconteceu, foi praticamente um empate técnico, né? A vereadora Thelma de Souza com o atual deputado federal João Paulo Tavares Papa, eles tiveram um empate técnico, foi poucos mil votos. Foram 1.771 votos. Daria um empate técnico, que vocês da IFOC arriscaram que seria um empate técnico. Quem ganhasse, na realidade, ia ganhar uma margem muito apertada. E aquela pesquisa do Ibope, junto com a Tribuna, que foi, na época, a Tribuna tem que publicar editoriais na primeira página, eu tenho tudo isso guardado, que eu até mostro em sala de aula para os alunos, para mostrar como uma pesquisa é capaz de mudar os rumos, uma pesquisa bem feita, obviamente, é capaz de mudar os rumos de uma cidade. Foi o que aconteceu. E era a véspera de feriado, a gente tinha um feriado de 2 de novembro, na época, que a eleição era dia 31, se não me engano, de outubro, e tinha feriado, alguma coisa assim. Até hoje o Cassione reclama que naquela eleição que teve com o Capistrano, né? Eu estou falando isso porque o Cassione já falou aqui. Capistrano... Aí foi... Isso já foi em 2 mandatos. 93. 93, que foi publicado num grande jornal de circulação, né? O Capistrano entrando no hospital, vendo pessoas carentes. E depois, no outro lado do jornal, o Cassione jogando o tênis clube no tênis. No tênis não, nos ingleses. E que aquilo repercutiu muito, né? Porque fica assim, um candidato dos pobres e um candidato da elite, né? Então ele falou que ele ligou, reclamou, tudo, e até o grupo não era responsável, mas foi um jornalista que publicou isso, deu uma confusão do caramba. Então o Cassione reclama até hoje dessa publicação, onde ele está jogando tênis, suado, e o Davi Capistrano, que Deus o tenha, também foi um político correto, né? Principalmente na área da saúde, o Davi Capistrano entrando numa maternidade, vendo criança, uma coisa assim mais comovente. O poder da mídia numa eleição, né? Mas eu queria só deixar claro, eu gostei muito dos comentários, já tem gente também elogiando vocês aqui, que não é só no Rio de Janeiro não, viu? Que em 2015, o João Bernardo me ligou e pediu para mim se eu podia ajudar 2 meninas, uma menina que estava numa creche, enfim. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou dar uma bolsa no curso. E a amiguinha dela quis fazer também, né? E o curso não é só meu, é meu, do meu irmão, da minha mãe, então tudo é conversado. Aí a gestora da creche me ligou, eu fiquei eu falei, pede para ela vir conversar comigo, né? Então quando a menina entrou na minha sala, ela falou assim, eu não tenho pai, não tenho mãe, meu pai me abandonou e tal. Quando ela entrou, eu falei, você me dá um minutinho, que eu fui para outra sala que eu não ia conseguir terminar o assunto. Eu nunca conseguia terminar. Eu fiquei numa... Você se emociona. Me emocionei. Aí eu falei, quando eu voltei, eu falei assim, já estava mais... Falei assim, seguinte, eu vou te dar a bolsa também, tá? Beleza, depois tu explica o resto para mim, porque eu já sei que tu tá precisando mesmo, eu vou dar. Depois, no curso, aí eu conversei com ela, já estava mais... Então. E nesse mesmo ano eu fazia um trabalho com uma diretora num colégio estadual. Ela pegava as crianças que gostavam de bichinho e algumas com problemas com a mãe, de relacionamento, e mandava para a minha clínica fazer estágio. Logicamente, tudo supervisionado, que são menores. Quando eu coloquei na clínica, até uma veterinária falou para mim assim, uma
uma plantonista. Doutor, mas negócio de menores, hoje em dia, já precisa se alguém lança o negócio de pedofilia, porque é complicado, né? Você dá estágio para menor, alguém pode uma outra distorção, né? Só que na minha clínica as portas são todas bang, é tudo porta aberta, tudo filmado, Mas a veterinária me lançou e eu fiquei preocupado. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu comecei a ficar preocupado. Mas, infelizmente, hoje em dia, você também tem que pensar mundo cão, né? Mundo cão. Mas aí em 2015, o que aconteceu? Em 2015, o colégio estadual aqui teve greve, 3 meses. Então, eu tinha 2 bolsistas que estavam na creche, né? Que já estão trabalhando na área, já estão ganhando seu dinheiro, uma vai até casar, eu vou ser padrinho de casamento. E tem uma outra que foi para o interior, eu não sei, tal. Tinha aqui 2 meninas do colégio de estado. E tiveram 3 meses de greve. E eu fiquei acompanhando, né? E depois eu falei, eu quero ver quantos vocês vão... Repuseram uns 4, 5 sábados, meu irmão. Foi uma reposição que eu fiquei, assim, muito... Não vou dizer revoltado, porque eu sou um cara de paz, mas eu fiquei muito chateado. Porque a reposição que teve no colégio estadual... É fictício. Quando... Cosmético. Porque eles faziam estágio na minha clínica. Então eu acompanhava, às vezes, como é que tá? Não tem aula. Posso vir de manhã? Pode vir. Aí começou a aula. Continuaram vindo naquele períodozinho da tarde deles. Aí quando chegou lá dia 10 de dezembro, estava todo mundo de folga. Eu falei, como é que foi isso? Não, fizemos uma reposição aí de 6 sábados e tal. Eu falei, mas parabéns, vocês ficaram 3 meses sem ter aula. Eu até pensei que os pais, desculpem, que os pais, né? Mexer o calendário. Que os pais iam chegar e falar, tem que empurrar para frente, mas eu acho que verãozão, aquele calor, até os pais falaram, deixa. Mas realmente um erro até da família, né? Porque se eu tenho um aluno num colégio de estado e, por exemplo, você dá importância para o estudo, a reposição foi, tipo assim, vamos fazer, mas não foi nunca, não foi 1/4 das aulas que eles perderam. Esse é um outro problema. Eu pergunto também para os alunos. Eu tenho alunos lá que são do ProUni, enfim, e não é só escola Você dá para jornalismo e publicidade. Tá. Mas não é só escola pública, não, até em algumas particulares. Existem alunos que ao longo do ano todo, não tiveram disciplinas, por exemplo, com geografia, matemática, né? Colégios particulares também? Inclusive, colégios particulares já aconteceram casos nesse sentido, relatados pelos próprios alunos. E é claro que isso faz falta, né? Quando o governo diz que a mudança do ensino médio, né, que adianta só mudar termos curriculares se você não prestigia e valoriza o professor, se você não dá segurança para o professor, né? Hoje o professor ele fica na escola pública, ele fica refém. Porque às vezes, não teve agora no Sul aí, ganhou as redes sociais, o aluno foi lá, jogou um livro na cara da professora, a professora toda ensanguentada, quer dizer... Teve outro aluno que bateu na professora outro dia, aqui num colégio aqui conhecido em Santos, o aluno também não bateu na professora. Ganhou as redes sociais. Quer dizer, se o professor, que é a autoridade dentro da sala de aula, ele não é respeitado, e assim, o risco, e assim você também, eu não posso, você não pode repetir de ano, que é um termo que alguns têm até ojeriza, não pode repetir. Existem situações, existe tráfico de drogas em algumas escolas aqui da Baixada Santista. E isso acontece lá dentro. E meu filho teve aula com essa professora aqui em Santos, que apanhou do aluno, e falou que a professora é excelente. Falou que é uma boa professora, tem boa didática, é bacana e tal. Só que o moleque tinha desvio de comportamento, né? É a família onde que entra nesse aspecto. Quer dizer, aí a professora foi afastada, ficou 60 dias, o aluno ficou naquela, acho que mudou de colégio, mas ficou aquele trauma para a professora, né? Exatamente. O choque que acontece. Ele está aprendendo impunidade desde cedo, né? Exatamente. Porque a mensagem final que você passa para a comunidade é essa. Você desmotivou um professor, quer dizer... Que peso que tem esses últimos anos de Brasil, a gente conseguiu desconstruir qualquer figura decente de autoridade, né? A gente tirou completamente a vontade das pessoas de serem professores, a vontade do camarada ser médico, ser dentista, de ser tudo, a gente tirou. Porque a gente vai tirando cada vez mais a liturgia do cargo, o respeito, era uma coisa bacana, você ia na feira, o camarada passava, todo mundo falava, aquele é professor do meu filho e tal. Não, as pessoas não alimentam isso. E era para ter tido um movimento, eu imaginei que ia ter um movimento dos alunos e do corpo docente, discente, parentes, a favor do professor nessa hora, né? E não é isso que acontece, quer dizer, o professor já está massacrado, tem um monte de paciente professor, os caras dão 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde, 5 aulas à noite. Quando o cara estuda, faz especialização, e quando é que toma conta dos filhos, da família, da saúde? E o duro é assim, ter 3 vínculos empregatícios, paga uma carga tributária gigantesca para o que recebe dentro da pirâmide, a vida é ruim.
E mesmo assim, termina o mês no cheque especial, no cartão, né? Eles são absolutamente desprotegidos. Você não consegue proteger a fatia da sociedade. E tudo que é feito, tem coisa que incomoda demais. São esses esforços, né? A gente com uma crise de criminalidade danada. Né? O cara, nós vamos fazer não sei o que do bafômetro. Pô, o bafômetro é ótimo, mas a gente está morrendo assassinado. Sabe? Pô, mobilizamos todo mundo, pegamos 6 negros que tomaram cerveja. Está ótimo. Olha, tem que fazer também. Mas é pirotécnico. Pirotécnico, não vai resolver isso aí. Aí vai ver o que acontece naquele dia. Eu já tive problema de ir para fazer boletim de ocorrência de noite e não consegui, porque eu vou na delegacia, tá fechado. Aí o cara fala, vai na outra. Você vai na outra, tá fechado. O cara vai na outra. Você vai lá, o cara tá dentro da delegacia morrendo de medo, porque fica um delegado e um escrivão. E o coisa do escrivão com 15 para fazer com BO. 15 pessoas sentadas e você fica sentado do lado do cara que tentou te assaltar e junto você fala, pô, quer saber? Eu vou para minha casa. Vai para casa. Eu vou para minha casa. Eu vou para cá. Aqui Você o terceiro DP fecha à noite. O terceiro DP fecha à noite. O quarto DP também fecha à noite. O segundo DP fecha à noite. Né? Só tem o da... O quinto DP eu não sei se fecha à noite também. Não, aí... Quer dizer, só tem o primeiro DP, o sétimo Se a mulher DP. apanhar no noroeste do marido, ela não tem condução, como é que ela Os vai fazer? funcionários que foram assaltados levaram o carro. Aí o cara pegou, não, vocês têm que ir lá no outro DP, não sei onde. Ah, mas levaram o carro, levaram a carteira, levaram dinheiro. A gente não tem como ir para lá, inclusive nós estamos descalços. Ah, vamos ver se arruma uma carona para levar você para lá. Isso não é possível ser assim. Aí você senta lá, pega os caras, você vai ficar sentado do lado dos caras que te assaltaram. Até que hora? Porque eles... Coitado, o pessoal tem medo. Eu já fui em delegacia à noite fazer, e era uma delegada que eu conheço. Uma mulher e um escrivão, que já era de idade mais avançada, 2 pessoas para tomar conta daquele barril de pólvora. Está errado. Se não tiver dinheiro para isso... vulnerável. Então, acho que a gente tem que começar a defender assim. Eu estou meio cansado de receber grupo de WhatsApp, todo mundo reclamando, indignado. Gente, é o seguinte, vamos parar de pagar imposto. Geral, não entregue declaração de imposto de renda, ninguém. Nada, porque o resto do imposto está embutido mesmo. Não entregue, ninguém. É a única forma que a gente tem que pressionar é de cortar o financiamento. Porque a partir do momento que a gente continua pagando tudo que a gente tem e fecha a vaga, uma cidade magnífica que nem essa, tem uma delegacia aberta com 2 pessoas, cadê esse dinheiro que todo mundo paga? Porra, ninguém reclama, tá todo mundo achando ótimo. Não, eu não sei, eu trabalho o dia inteiro, eu vou e volto, eu vou com medo. Mas a gente não pode parar de trabalhar. A hora que o cara me motivar a não trabalhar, eu fecho, mando embora os 50 funcionários que eu tenho, vou pegar o pouco que eu tenho e vou viver como se eu tivesse 80 anos. Vou alugar o lugar onde era o consultório, vou viver pequenininho, é isso. E todo mundo acha normal, aí você fala o cara da polícia, o cara fala, pô, eu também fico com medo de ficar aqui. Tá errado isso, tá todo mundo achando normal. Nós vamos a um breve intervalo, continue ligando pelo 997115545, passando o seu WhatsApp, ou por telefones que já foram anunciados em tela, né? O 32 25 6538, e é muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação de hoje, quarta-feira, 23 de agosto, Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição. Caramba, nome extenso, né? Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição. E também Dia do Internauta. Isso aí tem bastante. Internauta tem bastante. Blogueiro, internauta, né? Tá certo. É isso aí. Bom, hoje estamos entrevistando o jornalista Fernando de Maria, também responsável pelo jornal Boc News, e também o médico e professor Marcos Alonso. Uriel Vilas Boas, todo dia na audiência aqui. As questões que estão sendo abordadas são muito importantes. Como a comunidade poderá agir em conjunto para buscar soluções? Como no caso da educação, segurança e saúde pública, como fazer? São problemas sérios, mas que não dependem apenas do poder público. Depende de nossa pressão. Acho que ele está concordando com o que você falou no final. Né? Eu acho. A gente às vezes se sente impotente, né? Até uns anos atrás a gente acreditava que só pelo voto a gente mudava as coisas. Aí a gente começa a ver como é distorcido as fórmulas novas partidárias e de eleição e de financiamento de campanha. Quer dizer, a gente tem que fazer uma pressão pública maior para que se desenhe um modelo em que o funcionário público maior, que seja o político, o gestor, viva para a comunidade, para a sociedade, e não o contrário. A gente vive num sistema em que a gente tem muito pouco a capacidade de mudar. A gente tem a ilusão da forma que as coisas estão indo. Mas nós tiramos a presidente pela pressão popular. Existem interesses muito maiores por trás disso tudo, sabe? Então, hoje eu estou um bocado cético e amargo quanto o que a gente pode fazer de fato e de direito. É que vai remando, parece que não sai do lugar. A gente está cansado de ver todas as fórmulas e modelos que a gente fez. Acho que a urna a cobrança ainda é o caminho maior. Eu sinto que para as próximas eleições deve nascer
uma mentalidade um pouco diferente. Esses grupos novos, o judiciário, essa coisa das pessoas começarem a serem punidas, dá um alento para a gente. Uma pena que tem uma Curitiba só no Brasil, né? A gente devia ter esse exemplo se multiplicar. O Vale do Ribeira podia ser também uma extensão, porque liga São Paulo ao Paraná, e você vê que nós estamos não tem o desenvolvimento, tirando o registro, que está sempre, né? Mas você vê que é uma região mais pobre do estado, não deveria ser, porque nós estamos porteira ali com Curitiba, né? Com o Paraná, né? E assustou esse ano, porque assim, a Baixada Santista sofreu um bocado com essa crise. Eu trabalho alguns dias em São Paulo, assim, o impacto da crise financeira foi muito maior aqui do que lá. Sim. A gente foi atingido de uma forma brutal, quer dizer, caiu a renda per capita. Se a gente anda pela rua, é um serviço atrás do outro fechado, vendo alugo, vendo alugo, vendo alugo, vendo alugo. A gente está mandando funcionário embora, restringindo hora, fazendo conta para sobreviver. Por outro lado, você não vê nenhuma movimentação do poder público para fazer o mesmo. Essa conta tem que ser dividida por todo mundo. A gente não tem que pagar essa conta sozinho. Eu acho o fim da picada você ter que demitir funcionário e trocar e batalhar e pelejar para ficar vivo e o poder público continuar mantendo a mesma estrutura inchada. Essa ideia assessor, que a gente tem, e que eu posso ter assessor, que isso, que aquilo, e que estabilidade no emprego. Estabilidade do quê? Pô, ninguém mais. Eu não tenho estabilidade em nada. Ninguém tem. A estabilidade é o seu trabalho, o que você produz, o que a sociedade precisa. É um escárnio. A gente precisa mexer nisso. Se não houver um pouco de exemplo de cima, então a pressão popular da gente é isso, para que o serviço público seja mais eficiente, para que seja mais humano, para que não se feche todas as delegacias como fecharam na região. Que não se feche delegacias, que a gente tenha um policial. Poxa, o pessoal da polícia é bom, gente. Olha, quem conhece, quem vive aqui... Tem muita gente boa. Porque a polícia... Os caras... Quer ser você polícia? Eu não quero, eu morro de medo. Quer sair pela rua com um salário pequenininho, com uma farda para levar tiro? E se você der tiro no cara, você fica 6 meses sem arma. A gente escuta reclamações a miúde da forma que é conduzido, como é feita uma licitação para comprar uma arma, que não é exatamente o que o policial gostaria que fosse, e aí o camarada vai para o stand de tiro, tem menos bala do que devia para treinar, daí o cara prende o bandido e na audiência de custódia é solto. Está todo mundo trabalhando desmotivado. Se não tiver um pouco de sensibilidade para mudar, eu não sei, ou só se eu me mudar para Brasília, se lá for diferente. A ideia é que eu estou começando a pensar, tem amigos meus que falam assim, eu vou me mudar para os Estados Unidos. Eu falo, acho que eu vou mudar para Brasília, porque acho que o pessoal está feliz lá. Lá é uma Mas antes de passar para o professor De Maria, eu estava vindo conversar com meu irmão, e meu irmão ele tem uma vertente diferente, porque ele é médico veterinário, também professor, né? E também mas ele é canoísta, então ele todo dia, não que eu também não faça esporte, mas eu vou na academia, cruzo o Marcos Alonso, cruzo o De Maria, então ele já faz canoa havaiana na hora do almoço, com pessoas que são professores de canoa havaiana, com aposentados, outra vibe, cara que às vezes tem um salário, trabalha numa outra fase da vida. Outra fase da vida, ou trabalha num lugar que ele não vai melhorar aquilo mesmo, mas também não tem que trabalhar muito. Aquele emprego público, às vezes, que não exige. Está numa bolha fora da crise. Nada contra o funcionário público, tem funcionário público que trabalha muito, mas tem aqueles... Tal. Então, mas hoje ele falou assim, porra, aqui no Brasil está difícil de morar, né? Eu falei, por quê? Pô, eu vou para São Paulo buscar meu filho. Eu falei, já te falei, com 17 anos a gente ia para a Federal do Rio, a gente ia para lá, voltava de ônibus, carro, a gente se virava, a vida vai ensinar. Se não for com 18, porque o meu sobrinho faz faculdade em São Paulo. Aí meu irmão vai buscar, e às vezes vai quarta-feira visitar ele lá, eu falei, tu tem que deixar... Né? Ele falou, pô, porque está perigoso hoje, não dá para sair na rua, naquele tempo era diferente. Eu falei, era diferente, mas também nós estávamos no Rio de Janeiro, que também já não era tão simples assim. Mas, ele que é uma pessoa assim que não... Eu falei, tu imagina eu que noticio isso todo dia na televisão, falo na rádio, porque o envolvimento dele com a política, com essas questões, são menores do que a gente que noticia todo dia. Ele, pô, eu tô assustada porque não conheço um amigo meu que não foi assaltado, hoje você tem que andar enjaulado, e não sei o quê, estou quase vendendo tudo para ir embora, entendeu? Ele manifestou assim, preocupação, né, que vai para São Paulo com o filho, tudo trancado, e o filho está estudando lá, e violência, não sei o quê. Falei, pô, imagine ele que agora na hora do almoço deve estar remando, vendo aquele mar bonito, desestressando. Imagine a gente que é mais indoor, né? Que a gente vive o problema. Jornal, academia, Marcos, academia 1h30 por dia, o resto é consultório, dando aula, que a gente fica mais enjaulado, né? A gente acaba vivendo o problema tão intensamente que começa a afetar. Então, mas se ele está afetado, imagine os outros, né? Exatamente, porque você olha para um lado, olha para o outro e você vê assim, qual é a perspectiva? E a gente está vivenciando, às vezes a melhor coisa é ficar
desplugar, literalmente, porque talvez fosse o melhor. O alienado é mais feliz, né? A gente se aliena um pouco, a gente tem que se alienar de vez em quando. Por isso as pessoas talvez sejam mais felizes daquelas que não estão nem aí. O ano passado, o que está acontecendo. O ano passado, a Marcos de Maria, estava aqui eu, Augusto, Nelson e não sei quem é aqui embaixo, conversando. Eu vou lembrar daqui a pouco. Augusto Nelson e o Guto Brito, um abraço para o Guto Brito, fazendo o TV Com Debate. 7 horas da noite. Meu filho veio aqui, era das 7 às 8, né? Então eu saí mais cedo da clínica e tal. Aí meu filho ficava assim, todo mundo de celular, aqui embaixo, estava escuro. E não estava funcionando esse laboratório mais. Não estava, essa Vila Rica Center não estava fechado já. Uhum. Aí meu filho toda hora olhando pro lado, porque passa molecada que mora aqui no Santos, jogador de futebol, tal. Meu filho toda hora, tal. Aí quando eu entrei no carro, pô, pai, você é louco? Fica tu, Augusto, conversando 20 minutos numa esquina. Eu falei, mas esquina da Princesa Isabel, aqui com o Canal 2. Lado do hospital. Do lado do hospital, tal. Pô, vocês são malucos? Tu viu quantos caras passaram de bicicleta? Eu falei, mas eu fiquei ligado. Pô, mas um cara passa de bicicleta, outro passa na garupa, com raras sessões, o que é? Vocês estão malucos de ficar ali, pô, vai conversar numa padaria, num bar, não conversa na rua. A geração do medo. Sim. O meu filho estiver na rua comigo passeando à noite, e ele vê 2 caras de bicicleta, não 2 bicicletas, uma pessoa na garupa da outra, ele já dá aquela apavorada. E às vezes é trabalhador, é o cara levando o amigo, tal, mas ele já apavora total. Não é apavora de chorar, mas ele já fica tenso. Por exemplo, para ele é uma geração diferente da nossa. Nossa geração é mais tranquila nisso. A gente olha tudo, né? Tá, mas outro dia eu fui ter um cachorro na Presidente Wilson, parei o carro lá umas 9 horas da noite. Fiquei preocupado pra caramba, porque tudo escuro, né? Então para sair do carro, tal, e mulheres profissionais da vida lá, alguns, né? E fica então fica estranho, né? Fica bem estranho, fica meio esvaziado, né? Tava frio, fica meio esvaziado. Fala, pô, Presidente Wilson, São Vicente, uma rua nobre, né? Sem ninguém na rua e as pessoas com medo, né? Esse é o reflexo, que nem o Marcos tinha colocado, né? Aqui, que a região aqui sentiu mais os efeitos e sentiu mesmo. Isso graças também a própria Uzi Minas, que foi responsável, posso dizer assim, porque tem um efeito cascata, não é só Uzi Minas, tem os prestadores de serviços que alguns atuam, mas reduziram significativamente dentro das Minas, empresas que fecharam em decorrência das mudanças de planos que a empresa tem, né? Então, o Polo de Cubatão, para você ter uma ideia, no ano retrasado, em 2015, perdeu 1/3 da sua massa de mão de obra. E é por isso que Cubatão também está numa situação complicada em termos de arrecadação. Isso é reflexo. E, obviamente, tem um efeito cascata. Primeiro, o impacto da indústria, depois da indústria vem a área de serviços, né? De comércio e, por fim, de serviços. Isso se reflete, demora. Então, por exemplo, essa retomada do emprego, ao contrário do que acontece no interior, que a agricultura está muito bem. Mas aqui o porto não sente tanto reflexo em relação a isso, porque mudou. Ou antigamente, você, para embarcar carga, você precisava ter 10 estivadores, 20 estivadores dentro do navio. Hoje as relações mudaram, está completamente diferente, e hoje vai tudo já... Pega o material, joga dentro do navio sem necessidade de tanta mão de obra. Isso, por um lado, é bom, porque você tem o custo, mas, por outro lado, tem o impacto também, apesar dos avanços na área da agricultura, os recordes que a gente tem sentido, aqui o porto a gente tem sentido um efeito negativo, né? E isso, obviamente, impacta também nesse sentido. O que chama atenção, e a situação de Santos em relação aos demais municípios é um pouco melhor, primeiro pela realidade socioeconômica, mas graças também ao volume considerável de aposentados e pensionistas que tem na cidade. Até que vieram de outras cidades morar para cá, né? Exatamente, né? Então, o número de aposentados e pensionistas, uma vez eu fiz um levantamento, só o que os aposentados e pensionistas recebem do INSS é o dobro que a prefeitura gasta com a folha salarial dos seus funcionários. Então, é um dinheiro que nem agora... É uma cidade boa para se viver, uma cidade plana. Isso acabou. 20% da população já tem acima de 60 anos. O doutor Marcos, ele tem a clínica, é o público. Eu vim para cá, eu me formei em Campinas, quando eu cheguei aqui, e a gente trabalha com cirurgia de catarata, isso é uma cidade com um índice de catarata enorme. E esses pacientes que estão recebendo os seus vencimentos em dia até ganharam um pouco de poder de compra. Exatamente. Que o mercado se retraiu, as coisas baixaram de preço,
E o aposentado, que nem sempre foi visto como um grande consumidor, passou a ser o consumidor que está mantendo uma série de serviços e comércios na cidade. E também, às vezes, morre o sonho, né? Por exemplo, às vezes o cara, como você falou, será que eu tenho 50 funcionários, estou estressado, será que eu vendo minha clínica, paro tudo, já pago minha aposentadoria, paro tudo e fico vivendo igual um cara de 80 anos e tal? Então, muita gente perdeu o sonho, né? Não, e são a pessoa tinha um dramas, sonho de ter não sei o que, não, agora eu vou viver, vou curtir mais a vida, porque tá difícil, então a pessoa às vezes desanima também, né? Acontece tão louco, Filete, que o Fernando falou, esses aposentados, eles estão nessa fase da vida, tendo que usar o dinheiro da aposentadoria para ajudar os filhos e os netos que estão desempregados. Exatamente. Então aquele cara que fala assim, pô, eu vou terminar meus anos, a minha aposentadoria dá para mim pagar meu convênio, minhas contas, tudo direitinho. Você fez um planejamento um planejamento para envelhecer, imaginando que o filho estaria trabalhando e fala, puta, doutor, meu filho perdeu o emprego, não pode pagar o aluguel, estou morando agora eu, minha velhinha, meu filho, minha nora, duas crianças em casa. Pensei que eu ia ficar vendo meu futebol, pescar na praia todo dia, ter meu dinheirinho para viajar com a minha mulher, né? A perversão da crise, aquele camarada que pegou um dinheiro com uma empresa dessas grandes, tem muita gente que prestava serviço para a COSIPA, e aí o cara entrou numa desses serviços de demissão voluntária, pegou algum dinheiro, falou, puxa, eu vou montar um serviço, um comércio, vou botar minha família aqui para trabalhar, daí o cara vai lá, abre um ponto, contra tudo e contra todos, hein? Porque ser empreendedor no Brasil é contra tudo e contra todos. A contabilidade é difícil, a burocracia é difícil, é insana. Para você montar uma firma é difícil, bombeiro, prefeitura, tudo é burocrático. Aí o cara vai lá, pega o dinheiro da vida toda dele, abre lá um disque pizza, alguma coisa, ele fica 6 meses, vem a crise, ele quebra. Então agora ele não tem nem o colchão de dinheiro que ele tinha. E aí o que o cara faz? Vai morar com o pai, vai morar com a mãe, e aí o cara para de funcionar, para de arrecadar imposto, todo mundo reclama que não arrecada, para de adquirir bens de serviço, para de pagar o convênio, não pode operar, sobrecarrega o mundo público. A cidade está passando por isso. Então é natural que tudo, nesse momento, precise de atenção. Não tem como escapar. Vai piorar o índice de segurança? Teoricamente, vai ficar mais difícil para quem lida com saúde pública ter que atender essa massa crítica? Vai. É meio lógico. Mas a economia deve começar a melhorar no primeiro trimestre do ano que vem. Mas também demora um pouquinho. Demora. É aquilo que eu tinha falado. A indústria, depois vem porque aí o cara trabalha na indústria, e aí entra a questão da construção civil, que tem um peso forte muito grande aqui, a questão da indústria. E aí isso é lento. Aí o cara começa a comprar alguma coisa no comércio. E aí, por fim, é setor de serviço, que é o cara que vai pintar lá, eu preciso de alguém para pintar meu escritório. Não tem um agronegócio aqui. Não temos aqui o nosso perfil. Por isso esses encontros que até o presidente do Condesb, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, está tentando fazer. Visão metropolitana, finalmente tem que se destacar isso. Alguém está tentando efetivamente unir forças para repensar a Baixada Santista, porque a gente percebe que a gente dormia em berço esplêndido da região durante décadas. A Baixada, Santos, por exemplo, era maior que, isso é de Campinas, era maior que Campinas na década de 70. Hoje Campinas é o triplo da região daqui, em poder aquisitivo, em tudo, graças à Unicamp, diga-se de passagem. Que é um polo de tecnologia. Hoje você vê o peso que a tecnologia tem na economia, a gente tentar diversificar, a gente ficou nos ciclos, né? O Brasil não teve o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café. Nós dormimos em berço esplêndido, né? A dona Rose de São Vicente diz que é cliente da minha clínica, cliente do Dr. Marcos, e lê o Jornal do Boqueirão. Olha lá, para São Vicente, chega lá em São Vicente, chega na região. A Jacirema, um abraço, participa todo dia também, assim como o Muriel. O governo acaba de cortar 45% da verba do Exército, mas estão discutindo verba para eleições, para jogar dinheiro no lixo. 3 bilhões e 600 mil, é um absurdo. Estou ficando assustado com esse governo. Teremos mais 2 candidatos para o partido das pessoas de bem. Que ela está falando que vai montar o partido das pessoas de bem. Faz muito bem. Tem o Vladimir do Jardim Piratininga, estava sumido o Vladimir, mas ele liga de vez em quando. Queria saber se o Marcos Alonso, e está aqui, pôs uma interrogação, porque eu não perguntei ainda, se o Marcos Alonso aceita plano standard do convênio da Santa Casa. Vamos aproveitar para falar. O plano standard está de Casa Nova, na rua Antônio Bento, 162, um prédio lindo. Aceito sim, eu falo para todo mundo, eu nasci na Santa Casa, minha história com a Santa Casa começou em 1969, eu nasci lá. E estamos com um andar super bonito. O dia que o Marcos Alonso... Mas é teu lá, Marcos? Não. Na verdade, é o grupo da Santa Casa. E você atende lá? Eu atendo lá e todo o grupo de colegas estamos atendendo lá. O chefe Grotone atende lá, o Boá.
que Tá a gente certo. mandou um abraço, todo o pessoal da velha guarda, meu irmão, Mauro, Tino. Quer dizer todo que o mundo pessoal do atendendo. Standard não atende na tua clínica, atende lá. O Standard é um produto feito para trabalhar no ambulatório. Tá Só que a certo. instalação do ambulatório é muito boa, porque a maioria dos médicos não quer sair da sua sede para Sim. trabalhar fora, mas a instalação ficou ótima, tudo de primeira. Estamos atendendo sim, todo dia começa às 7 horas da manhã. E vai começar a atender de sábado agora, porque a aceitação foi muito boa, todo mundo está feliz da vida. Só você ligar lá e estamos lá para te atender feliz da vida. Tem um restaurante do outro lado da rua, tem pescada com camarão ali, é ótimo. Eu viu? queria aproveitar também, como doutor Choque da Santa Casa especificamente, como é que está a CAPEP com a Santa Casa, que está uma polêmica amanhã, inclusive o Sindicato dos Servidores vai botar a boca no trombone. Próximo. Como é que tá? O senhor aceita a CAPEP? Eu aceito o CAPEP sim. Eu comecei com a CAPEP na época do Arnaldo Haddad e... Mas o Marcos é bonzinho, o Marcos aceita tudo. Eu falo o pessoal da CAPEP, assim, isso já foi muito importante para mim na época, Sim. eu aceito. Eu estou torcendo muito pela CAPEP, pelo destino, são muitas vidas. Eu 27 espero que essa mesa resolva isso aí, um caminho bom para a CAPEP. Queria mandar um abraço para o meu amigo Cavalcante, que também mandou uma pergunta aqui, e a Luciane de São Vicente, que é a primeira vez que ela assiste o programa, mas ela fez que o maior problema do povo é que paga tudo, e os polícias de Brasília fazem tudo errado. Eu vou ler isso aqui amanhã, porque não há mais tempo. Queria agradecer a presença do professor Fernando de Maria e Marcos Alonso. Temos que encerrar o programa, desejando um excelente dia para vocês, e fiquem com Deus, e até amanhã, se Deus quiser.